Então, bora começar a criar o nosso primeiro projetinho, que vai ser algo bem simples, é um contador, nada demais, mas é um projeto que dá para a gente aplicar os principais conceitos do React ali. Para começar aqui, eu já estou com o projeto criado, eu criei da mesma maneira que nós fizemos no início desse módulo, com o Create React App. Então é só rodar aquele comando novamente, trocar o nome, né? Eu coloquei DevCounter aqui, que ele vai trazer para você aquela mesma estrutura do início. Eu vou começar fazendo aquela limpeza que nós fizemos, né? Na pasta public, eu vou remover todos os arquivos, só vou deixar o index.html. E dentro do index.html, eu vou remover também o que não é necessário. Todos esses comentários, essas tags meta, só vou deixar a char7 UTF-8 e a viewport aqui. Aqui embaixo também eu vou remover esses comentários e vou trocar o nome aqui do projeto para devcounter. Beleza, salvei. Vou trocar aqui para ptbr também. Aqui é basicamente isso, não tem muita enrolação. E na src eu vou remover tudo que não seja o appjs e o index. Esses dois caras é o que vai ficar, appjs e indexjs. O resto pode remover tudo. Então vou apagar todos eles aqui. Dentro do index a gente precisa remover a importação do CSS, remover a importação do webvitals, porque não existe mais também, e aí apagar aquele método que ele chama. E tá pronto aqui, salvo. No appjs, apagar essas importações. E eu vou remover também esse cara aqui, só vou deixar um hello world aparecendo. Beleza, dessa maneira eu posso rodar. Se você não sabia, estava até rodando aqui já. O VS Code ele tem um terminal integrado. Então, se você tiver no Windows, você pode clicar aí Ctrl Shift aspas, aspas duplas, né? Que ele vai trazer aqui, né, o terminal para você utilizar como se fosse esse terminal aqui normalzinho. Ou abrir aqui em cima, né? New Terminal, que ele apresenta também. Beleza? Tá rodando aqui, já mostrou Hello World. A gente pode começar então a desenvolver o nosso projeto aí. Show de bola. O que eu vou começar fazendo então? Primeiramente, eu vou trocar esse cara aqui. A gente ainda não está utilizando o componente de função, né? Mais para frente no curso a gente vai utilizar. Então, eu vou trocar aqui para classe. Vou remover isso aqui. Extends component, que vai vir lá de dentro do React. Já vou aproveitar e importar o React aqui. O return eu vou recortar, porque ele tem que ficar dentro do método render. Então, eu vou executar o render aqui e aí sim eu colo o meu return. Se eu salvar e abrir aqui o meu navegador, ele já está rodando normal aqui bonitinho. Beleza, o que eu vou começar fazendo? Eu vou começar criando a estrutura aqui. A gente vai ter um header, um footer e no meio desses caras a gente vai ter uma tag main que vai ter o conteúdo principal. E aí, como conteúdo principal, eu vou ter o quê? Uma div aqui que vai mostrar o contador de fato, né? Vai ser o meu display, né? Então eu vou ter um display e dentro dele eu vou ter um span que é onde vai ficar aqui, né? Apresentando o contador para gente. E aí eu vou ter também uma div que vai ter o que vai ficar dentro, né? Por fora dos botões. Que a gente vai ter 3 botões. Então eu vou colocar aqui buttons container para a classe dela. Que a gente vai ter 3 botões, que vai ser o botão de subtrair um número, de zerar e somar um número lá dentro dele. Mas tanto os botões, né, vão ser um componente específico, o header também vai ser e o footer também vai ser. Então a gente já pode deixar criados esses componentes aí e aí só chamar aqui no nosso arquivo principal, que é o app. Para fazer isso, eu vou separar esses caras em uma pasta chamada components. Uma pasta aqui no VS Code você pode clicar diretamente aqui nesse ícone ou botão direito, New Folder e criar pasta. Vou criar primeiramente o header e o footer, né, que é mais tranquilo. Esses dois carinhas vai ser só um arquivo JS mesmo. Então eu vou copiar a estrutura do app aqui e eu vou colar aqui no header. Vou trocar somente o nome, deixa eu remover tudo aqui já. Ele só vai ser uma tag header com H1 dentro e escrito devcounter. Vou trocar o nome do componente para header e beleza, está pronto o nosso header. Já posso importar ele aqui dentro do nosso app.
Ao invés de mostrar aqui uma tag header, eu trago o meu componente. Opa! Não fez a importação aqui automaticamente, mas não tem problema. É só a gente vir aqui e fazer header, import header from .components/header. Beleza, se eu salvar e abrir aqui, ele já está mostrando o nosso header aqui, dev counter. Vou fazer a mesma coisa para o footer. Então, footer.js, cria um novo arquivo. Vou colar aqui. O footer vai ser footer. Vai ter um span, onde a gente vai colocar, por exemplo, aquele símbolo de copyright, né, o eCopy. Aí o nome do projeto, vírgula 2021. Só um exemplo. Você pode fazer personalizado do jeito que você quiser. Trocar o nome do componente para footer e vou também chamar ele aqui dentro do nosso projeto. Também não trouxe a opção de importar automaticamente, não tem problema, é só a gente vir aqui e importar o nosso footer. Beleza, tá aqui o nosso footer também. Agora a gente pode criar o nosso componente principal aí, que vai ser o botão. O botão, eu vou criar para ele uma pasta separada. Por quê? Porque ele vai ter o seu próprio arquivo de estilização, vai ter o seu próprio arquivo CSS. E para não ficar um arquivo button.js e um arquivo button.css solto aqui dentro de components, fica muito mais bonito, né, a gente separar isso dentro de uma nova pasta. Então a pasta vai ter um nome, né, com letra maiúscula, porque o arquivo vai ser index.js e não button.js. Dessa maneira, quando a gente vai fazer a importação, eu não preciso chamar o nome da pasta e o nome do arquivo. Se o arquivo tiver o nome index, ele já vai entender que esse aqui é o arquivo principal e aí você pode omitir esse nome. Então, se eu importar o meu button aqui, ó, por exemplo, from.components/button, eu não preciso importar o index.js. Ele já entende que eu já estou importando o index.js dessa maneira aqui. Eu posso omitir essa parte, não preciso fazer essa parte. Beleza, vou deixar criado também o arquivo button.css. Já vou criar aqui o meu button. Então aqui vai retornar um botão. Vou trocar o nome aqui do arquivo para button. Opa, coloquei o B maiúsculo. E já vou deixar importado também aqui o nosso arquivinho de CSS, button.css. Beleza, o nosso button ele vai retornar o quê? Esse carinha aqui, ele vai receber uma propriedade, então this.props.label, que vai ser o que a gente vai mostrar aqui dentro. E aí ele vai ter um onClick, que vai executar uma função que também vai vir como propriedade aqui para ele. O nome da propriedade vai ser changeCounter, beleza? E aí, para a gente ver isso aqui em tela, bora chamar um button aqui. Vou passar um label aqui para ele. Por exemplo, esse aqui vai ser o -1. Aí a gente vai ter o +1 aqui por último. E no meio vai ficar o zerar. Se a gente abrir aqui o navegador, tá aqui os nossos 3 botõezinhos, -1, zerar e +1. Já aqui os componentes chamando aqui bonitinho. Show de bola. Se eu quiser que cada um, né, execute a função changeCounter, eu já posso passar aqui também. Por exemplo, esse cara aqui, por enquanto, eu só vou fazer ele dar um console.log em subtrair, por exemplo. Vou copiar isso aqui. Opa, copiei errado. Vou colar no zerar. E vou colar aqui também no somar. Aí cada um desses caras vai executar a sua devida função que foi passada, né? Então se eu clicar no -1, subtrair, zerar e o +1, somar. Show de bola, já está cada um executando bonitinho a sua função. Beleza, por enquanto vai ser isso. Mas no button eu quero fazer mais um detalhezinho que vai depender de uma propriedade. Eu quero que o -1 tenha a cor vermelha, o zerar pode ter uma cor padrão e o +1 tem a cor verde. Como que eu posso fazer isso? Eu posso passar também para eles uma propriedade chamada color. Esse cara, por exemplo, vai ser red, esse cara não vai ter essa propriedade e esse aqui vai ter a cor verde, por exemplo. E aí, como que eu posso fazer para cada um receber a cor, a sua devida cor, né? Vou passar um estilo em linha aqui mesmo para eles e eu vou trocar a propriedade color desse cara
baseado em uma condição aqui, né? Eu posso usar um if ternário. Como que eu vou fazer isso? Se a props color, se a propriedade color existir, se ela tiver sido passada para ele, eu quero usar o valor que vai estar dentro dela. Então eu quero usar o valor da dis.props.color. Se não, se essa propriedade não for passada, como por exemplo no zerar, que a gente não passou ela, eu quero usar a cor 444, que é um cinzinha. E aí a gente vai ver aqui que esse cara ficou vermelho, esse cara recebeu o cinza 444 e esse cara ficou verde. Show de bola, né? Bem simples de fazer também. Beleza? Aí com isso pronto, nós podemos começar as estilizações, certo? Vou deixar para estilizar os botões depois. Vou começar estilizando o aplicativo todo em si, né? Então eu vou criar um arquivo styles.css aqui na pasta src mesmo e vou importar ele aqui dentro do app.js. Então eu vou importar styles.css, beleza? E vou começar a estilizar o nosso projeto aqui. Quero fazer alguns resets aqui, como por exemplo tirar o margin, tirar o padding, box size em border box e a font family vai ser sem serifa. Beleza, já aplicou aqui, show de bola. O nosso body, eu quero passar para ele um azul como cor de fundo, então eu vou passar aqui o 068FC9 e a cor dos elementos por padrão vai ser branca, FFF. Beleza, show de bola, já passou o azul aqui. Aí eu vou estilizar o nosso container, nossa div principal aqui, né? Opa, não troquei o nome dela, mas eu vou trocar para container. Container vai ser o nome da classe. Esse cara aqui eu quero passar um width 100%, uma altura sem VH e eu vou aí posicionar os meus elementos. Quero que esses caras venham todos aqui para o centro e fiquem distanciados, né, um do outro. Então eu vou distanciar o header do main e do footer aqui. Quero que tenha uma diferença. Assim como está no meu código, existe uma linha entre cada um. Eu quero colocar um espaço entre cada um aqui na minha tela. Então eu vou fazer isso dessa maneira. Display flex, né, flexbox. Quero que eles continuem em coluna, porque o padrão do flexbox é colocar todos em linha, mas eu não quero isso. Alinhar ao centro, mas eu quero dar um justify content com valor space around, um espaço igual aqui em cima, aqui no meio, aqui e aqui embaixo. Então ficou cada um centralizado na tela, mas com espaço. Beleza, show de bola. Aí dentro do minha tag main, do meu conteúdo principal aqui, só dentro dessa tag, ou seja, vai pegar essas duas divs aqui, eu quero fazer o quê? Display flex, deixar em coluna também, alinhar ao centro, deixar esses caras centralizados, e eu quero que exista uma distância entre eles de 64 pixels. Então, gap 64 pixels, esses dois carinhas já estão alinhados e com uma distância aqui, né? Agora, estilizando o meu display, ou seja, o carinha que vai mostrar de fato o contador aqui, vou fazer o que para essa div? Vou passar 135 pixels de largura, a altura vai ter o mesmo valor para ficar uma caixa, né, um quadrado. Um quadrado que vai virar agora um círculo, porque eu vou passar um border radius de, sei lá, 70 pixels para deixar bem redondo. Background color FFF, padding de 8 pixels, beleza? Mas o meu número ele está vazando, né? Ele está aqui fora. O que eu vou fazer para centralizar? Display flex, align item center e justify content center. Centralizou, mas meu número é branco também, né? Preciso trocar a cor desse cara aí, porque senão não consigo ver. Então, main, display, trocar a cor do span para 444. Vou aumentar o tamanho da fonte dele para 4em e vou deixar ele como negrito, né? Então, font weight bold. E aí vai ficar dessa maneira aqui o nosso carinha. Show de bola, bem mais agradável. Para terminar esse arquivo aqui, vou estilizar o buttons container, que vai ser esses botões, né? A div que está por fora desses botões. Quero fazer o quê? Display flex,
alinhar ao centro. Como eles vão ficar em linha, eu não vou colocar como coluna para eles aqui. Só vou dar um gap, né, uma distância entre eles de 16 pixels. Então, separou os botões aqui, show de bola. Agora eu posso estilizar os botões diretamente. Então, vou vir aqui no arquivo de button CSS e vou fazer o quê? Button, quero fazer o quê? Border 0, outline 0 também, min width, largura mínima de 100 pixels, padding de 8 pixels, 8 pixels, border radius de 4 pixels, vou aumentar o tamanho da fonte para 16, font weight de bold, deixar em negrito, cursor pointer. Bora dar uma olhadinha. Show de bola, já está aqui. Só quero fazer agora um efeitinho neles aqui. Na verdade, deixa eu ver se esse font size ele tá fazendo diferença. Tá fazendo sim. Fica bem maior a fonte. Show. Quero fazer um efeito aqui também. Transition de 0.2 segundos. Easy. Porque quando eu passar o mouse por cima, ou seja, pseudo classe hover, quando passar o mouse por cima, eu quero diminuir a opacidade para 0.75. Passei o mouse por cima, diminuiu. Show de bola. Nosso projetinho já está estilizado. Agora só falta fazer o quê? As funções, né, que fazem funcionar de fato, né? Troca um estado ali para alterar aqui. O que eu vou começar fazendo? Vou criar um estado, né? Primeiramente, a gente nem criou o estado aqui, então vou fazer o quê? Constructor props super props. Vou criar um state, diz.state, que vai ter aqui um counter dentro dele que começa zerado. E esse counter é o cara que vai ser apresentado dentro desse span aqui. Então eu vou apresentar o diz.state.counter aqui. E aí se eu vim aqui, já está mostrando zero, show de bola, é isso que eu quero. Agora é só criar as funções para a gente colocar aqui, tirar esses console.log, né, e fazer funcionar de fato. Então vou começar criando aqui um handle edge. Vou copiar porque vai ser muito parecido uma da outra. Handle subtract para diminuir o valor e handle reset, né, para zerar. E aí dentro da handle edge eu vou fazer o quê? Todas elas vão ser muito parecidas, tá? Porque todas vão setar o mesmo estado. Vou dar um set state. Preciso pegar o meu state atual, né? Então pegar aqui o meu state. Essa aqui é a maneira mais correta de setar quando você depende do valor do estado, né? Quando você depende do valor atual do estado, sempre set dessa maneira aqui, pegando como se fosse um parâmetro, algo assim, e setando aqui dentro de uma arrow function, porque senão você pode ter conflito nessa quando você vai setar esse valor, né? Se você fizer dessa maneira aqui, por exemplo, deixa eu fechar aqui. Se você fizer assim, ó, counter recebe diz.state.counter mais 1, esse cara aqui ele pode estar desatualizado, porque a questão de você setar um estado dentro do React é assíncrono. Então esse cara aqui ele pode estar desatualizado. Lógico que nesse exemplo aqui não vai ter diferença nenhuma, mas o jeito correto de fazer é assim, que aí sempre você vai ter o seu estado atualizado. E ao invés de usar esse cara aqui, a gente usa somente o state.counter mais 1, que aí sempre vai dar corretinho. Esse cara é a mesma ideia, mas eu vou subtrair 1. E o reset, eu não preciso disso aqui, porque eu não dependo do valor atual. Ao invés de fazer tudo isso, eu passo 0 aqui para ele. Show de bola. Preciso agora fazer o bind dessas funções para elas entenderem, né, o contexto que elas estão e não ter nenhum problema, nenhum tipo de conflito. Então, para cada uma, eu vou fazer isso aqui. HandleEdge recebe diz.handleEdge.bind diz. Para o handle subtract, mesma coisa. E para o handle reset, mesma coisa. E aí, eu só troco isso aqui, esses console.log, para cada uma das funções. -1 vai executar a função handle subtract. Zerar vai executar a função handle
handle reset, e o mais um executa a função handle add. Show? Se a gente vir aqui agora, -1 está funcionando, mais um funcionando, zerei e tá pronto o nosso projetinho aí, o nosso contador. Algo bem simples mesmo, mas é basicamente isso. Bora continuar aí o curso que vai ter vários projetos a mais aí. Se você está vendo isso aqui pelo YouTube, né, da maneira gratuita aqui, uma pequena prévia, saiba que existe um curso pago aqui dentro da Udemy que é muito mais completo e tem muito mais projetos complexos com consumo de APIs e tudo mais. Então, bora dar sequência aí que tem muito conteúdo vindo. Valeu!